Olá a todas, todes e todos. Estamos aqui para mais uma conversa com um realizador que participa esse ano do Olhar de Cinema, um realizador, inclusive, que já participou do Olhar de Cinema em 2016 com Ascensão, um curta-metragem anterior, a Noite Perpétua. Noite Perpétua é um filme que entra este ano na mostra competitiva do Olhar de Cinema. E a gente está aqui com o Pedro Peralta para ter uma conversa com a gente sobre a experiência desse filme e o que antecede e também o que sucede ao filme. Pedro, obrigada por estar aqui, ainda Olá, que esse obrigado, aqui Will. seja um aqui distante, mas tentando se aproximar de alguma forma. Mas muito feliz por estar aqui convosco e por ter o filme, obviamente, no Olhar de Cinema. E ainda para mais é um festival que eu gosto muito. Tenho uma ligação porque a minha primeira curta também esteve convosco e, portanto, é bom voltar a casa. Que bom. Então, Pedro, a primeira pergunta é um filme que, enfim, eu vi várias vezes, na verdade, porque é um filme que me move muito. Assim, tem muitas coisas nesse filme que me tiram do lugar. E a primeira pergunta, na verdade, ela começa com aquela cartela final do filme, né? Em memória de Matilde Murilo Sanches. E eu sei que, enfim, essa pessoa existiu, porque você já falou em conversas anteriores, que o filme ele surge depois de um texto que você lê, se não estou enganada, no Público, sobre a história dessa mulher que, enfim, né, não vou contar tanto aqui a história dela, mas é a história dessa mulher que precisa se despedir. E eu queria falar que você, na verdade, conversasse um pouco com a gente sobre o impacto que essa história te causou, o que é que te chamou muita atenção nela, e se nesse primeiro momento você já tinha uma ideia de como você gostaria de filmar essa história. Uhum. Bem, portanto, este filme, na verdade, começou há muitos anos atrás. Foi em 2010, quando eu vi este artigo num jornal português, que é o Jornal Público. Era um artigo que falava sobre a memória histórica da Guerra Civil em Espanha, que foi um acontecimento muito marcante, não só em Espanha, mas também na Europa. Foi de facto uma espécie quase de um preâmbulo para a Segunda Guerra Mundial, não é? Onde já as ideologias de esquerda e direita estavam em conflito. E foi um relato que me impressionou muito. Eles falavam de campos de concentração que houveram em Cachoeira, ou seja, em Cachoeira, que é na Extremadura, cerca de 250 km de Lisboa, existiram campos de concentração, campos de trabalho forçados, onde executavam pessoas, enfim, e tudo isso, ainda hoje em dia, mesmo acho que passado 10 anos ainda as coisas ainda estão piores, mas isso é outro assunto. É piores em Espanha, digo. E impressionou muito um relato da filha da Matilde, que sim, que foi uma pessoa real que existiu, e este é um filme que é inspirado neste episódio real. E o que me impressionou foi, portanto, resumidamente, e também para não é que o filme se calhar possa ser estragado por isso, mas a Matilde era casada com um republicano que teve que fugir para o México. Ela teve que regressar portanto, à vila natal, de onde era original, que era Cachoeira, e quando chegou lá foi identificada por guardas falangistas, que pertenciam, portanto, ao Estado franquista, não é? E ela tinha que se apresentar todos os dias, e houve um dia, na esquadra, e houve um dia que os guardas falangistas foram à casa dela e disseram: vamos dar um passeio. E aquilo, no fundo, era um código que é: a gente vai te executar, não te quero executar aqui à frente da tua família. E ela compreendeu logo o que é que iria acontecer. Ela tinha uma bebé que estava de meses, que estava a dar de amamentar, e pediu se podia dar de amamentar. E eles acederam. E aquilo espantou-me muito, impressionou muito o relato na altura, porque eu depreendi imediatamente que só poderia ser uma situação muito complexa, tanto do ponto de vista pessoal da Matilde. Eu não consigo imaginar, acho que é uma experiência intransmissível, o que é que deve ser saber que está condenado à morte injustamente, e ao mesmo tempo saber que as filhas, e a filha vai sobreviver, que é a última vez que está a dar de amamentar. Impressionou muito porque o último ato desta mulher foi dar vida
e foi esse, portanto, o último ato dela em vida. E não só muito concretamente com a filha dela, mas também simbolicamente. E sendo que a perspectiva da mulher, a perspectiva feminina, tem sido constantemente relegada para segundo plano, em particular na Guerra Civil Espanhola, sendo que foram precisamente as mulheres, porque eram as mulheres que cuidavam da casa, não é? Que sofreram tanto com a Guerra Civil Espanhola. Eu achei que essa perspectiva precisava de ser contada e esta história precisava de ser contada, porque, embora pertença a um contexto histórico muito particular, de certa forma é a história de tantas outras mulheres, um pouco pelo mundo fora, em contextos que são muito complicados e são perspectivas que acho que ainda hoje não são suficientemente contadas. E foi essa uma das razões que me levou a querer contar esta história. Eu acho interessante, você falou a coisa de mulheres que estão dentro de casa e que dentro dessas narrativas, particularmente narrativas de guerra, essas histórias, a gente não vê essas histórias, né? Porque a gente vê a história do Mas que nós é... somos os descendentes de todas elas, não é? Desculpa Exato. interromper. No entanto, nós vemos as histórias que são exteriores à casa. E a dimensão entre o elemento exterior e o interior no teu filme, ela é uma tensão muito grande. Porque esse exterior é todo um desenho de som que vai construindo esse exterior também. E aí eu fico muito pensando que o filme é tomado por essas composições barrocas da imagem e todos os movimentos de câmera, todo esse desenho de som, todos os precisos pontos de luz que são construídos para dar uma camada mais de energia para esses gestos mínimos que existem no filme. E que são gestos que estão não apenas contando sobre uma despedida, mas efetivamente sobre a situação dessas mulheres dentro desses ambientes internos que estão em tensionamento a toda hora com esse externo, né? Esse externo que a gente não vê necessariamente, mas a gente sente. E a gente, essa atmosfera que o filme vai criando de sentir esse externo, inclusive eu consigo articular muito com situações muito contemporâneas, né? De um externo, porque é isso, fique em casa, não saia de casa. O externo virou um problema também. E aí eu fico muito pensando como é uma sequência, né, do que você vem fazendo anteriormente, de coreografias muito precisas para contar essas histórias, para dar conta dessas dores e desses medos, né, porque esse ambiente interno também ele é obscurecido, né, por esse medo, por essa tensão. E eu queria que você falasse que forças, né, porque é um filme de muitos gestos precisos, assim, quais eram os gestos que te interessavam, que forças emotivas te chamavam a atenção na história dessas mulheres de dentro e na sensação dos homens de fora? Certo. Bem, tentando ser um pouco sucinto. Coincidentemente ou não, o próximo filme que eu estou a trabalhar, ou seja, a minha linguagem irá se manter, vai evoluir, mas tanto este filme como o Ascensão têm um elemento que são quase passados em tempo real. O Ascensão era passado praticamente em tempo real, neste filme há uma pequena elipse. Mas porquê é que eu contei deste modo? Porque, bem, não falando de outros filmes deste, há uma tensão que é a própria experiência do tempo, que eu acho que é particularmente angustiante. Ou seja, obviamente eu nunca fui condenado à morte, mas tentando imaginar o que é que seria ou seja, ter sido sentenciado a algo e sentir a passagem do tempo, tanto a passagem do tempo como algo doloroso, mas também o tempo a escapar e saber que o fim está cada vez mais iminente. E essa é uma experiência que o cinema sim pode dar, e pode dar de uma forma que me interessa muito, não é? Porque, claro, é em tempo real, mas, por exemplo, o som é uma construção, ou seja, todos os elementos sonoros deste filme foram construídos à parte e propositadamente, são quase como uma espécie de uma banda sonora, no sentido musical mesmo, mas para contar a narrativa. Portanto, é tudo muito, muito composto. E eu acho que, portanto, há aqui este elemento de o filme tem poucos planos, mas tem muita tensão, estamos constantemente num jogo de tensão e de extensão, de esvaziamento,
mas é um esvaziamento pelo silêncio que eu acho que é ainda mais angustiante. É um filme de poucas, em que o diálogo está concentrado, mas aquilo que não é dito a mim custa-me ainda mais. Havia outro elemento que sim, que estes, tanto o Noite Perpétua como a Ascensão, são filmes que são muito coreografados, do ponto de vista da mise-en-scène, da relação da câmara com os atores, tem que ser, mas há uma tensão que vem por... Eu trabalho só com não atores, todas as pessoas, portanto não tenho nenhuma experiência. E são positivamente indisciplinados, não têm noção do que é o cinema, elas estão a viver aquela experiência. Isto tem coisas boas, tem coisas más, por exemplo, a Paz, que é a atriz principal, é o nome dela, portanto, a bebê que ela dá de amamentar é uma bebê, era a bebê dela, ou seja, este foi um casting particularmente diferente que eu fui à procura de grávidas, porque queria apanhar precisamente neste momento a amamentação. Era muito, não dá para fingir a amamentação. Uma criança de 3 meses não consegue se fingir. E este choque, esta tensão também entre um lado mais imprevisto e imprevisível de estarmos a trabalhar com atores que não vão às marcações, é uma dor de cabeça para o diretor de fotografia, isto coisas técnicas, e um lado sim muito composto, mas é um filme que vive deste lado muito humano, ou seja, a bebé estava mesmo a amamentar, a gente fez o filme todo em torno da bebé. Portanto, a gente filmava quando a bebé queria comer e quando era para comer. Portanto, era um filme todo muito feito à volta da relação mãe-filha, mas uma relação absolutamente real, ou seja, de novo, há um lado muito documental deste filme, apesar de ser uma ficção, não é? É no fundo uma adaptação de um episódio real e é também um relato da ligação de uma mãe e de uma filha sobre o som e os homens. Eu não quis dar um rosto aos homens precisamente por esse lado, sobretudo que o som pode, ou seja, o lado psicoacústico, não é? Que nós ouvimos e imaginamos, automaticamente criamos uma imagem. E essa imagem é tanto mais assustadora. Eu lembro-me de ser miúdo, pequenino, e de ter medo à noite no escuro, porque eu ouvia, todos os sons me inquietavam e eu começava a construir filmes de terror na minha cabeça, não é? Ou seja, eu acho que o som é sempre muito mais inquietante e muito... É mais visual do que a imagem, é uma expressão um bocadinho estranha. E dar um rosto significa, para mim, aquelas pessoas significaria estar a personalizar. E eu não quero, ou seja, não quis pôr uma coisa, estas pessoas são boas, estes são maus. Claro que eles representaram um lado que eu considero errado da história. Eu acho que eles estavam do lado errado da história e estas mulheres estavam do lado justo. Mas não é uma história de homens contra mulheres, mulheres contra homens, não é uma história de pessoas que estavam no poder e que tiveram que cumprir ordens, eventualmente aqueles homens, e a história destas mulheres que infelizmente, e em particular desta mulher, foram injustiçadas e que a história acho que ainda não lhes fez justiça. É isso, Pedro. Obrigada pela conversa. Gostaria que essa conversa se prolongasse. Eu espero que, enfim, em algum tempo não tão distante, a gente consiga fazer novamente esses festivais acontecerem presencialmente, que a gente possa, enfim, desdobrar essas conversas e, quem sabe, no teu próximo filme. Espero que sim. Obrigado.